Ontem, o ministro Alexandre de Moraes foi empossado como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e esse seria um evento que passaria batido, que passaria, imperceptível para a maioria de nós, se não fosse um momento particular da democracia brasileira com o governo de Jair Bolsonaro. Então, eu quero falar sobre isso hoje e vamos falar um pouquinho sobre liberdade de expressão, sobre fake news também, que foram alguns tópicos que o ministro Alexandre de Moraes mencionou no seu discurso de posse, mas antes disso, um recadinho aqui sobre isso, sobre esse assunto, sobre proteção digital. Eu preciso falar para você hoje sobre o Surfshark, que é um serviço VPN que vai te dar mais segurança e privacidade na internet. Quando eu comecei a falar de política e extrema-direita aqui no YouTube, uma das primeiras recomendações que recebi de profissionais de segurança digital foi para instalar um serviço como o Surfshark, que é um serviço VPN que ajuda a proteger os seus dados, criptografar os seus dados e também a proteger o seu IP de modo que ninguém saiba de onde você está acessando a informação. Levando em consideração que são grupos, alguns deles perigosos, então para mim isso me pareceu crucial. Serviços VPN como o Surfshark são usados em todo o mundo por profissionais, por jornalistas, por influenciadores, de modo a se proteger, em alguns casos, de regimes autoritários e ditatoriais, assim driblando a censura estatal. No entanto, os serviços do Surfshark eles vão muito além de privacidade ou proteção digital. Só para você ter uma ideia, se você costuma viajar, você já deve ter a noção de que quando você vai comprar uma passagem aérea ou alugar um carro, que os valores podem mudar drasticamente dependendo de onde você está comprando essa passagem ou o aluguel. Sendo assim, você pode usar um serviço VPN para mudar sua localização e desse modo poder aproveitar melhor as promoções que existem para turismo, assim economizando. E também você pode evitar o risco de ter o seu cartão bloqueado por transações no exterior, porque você pode alterar a sua localização para o seu país de origem, além de proteger também os seus dados quando você utiliza redes de Wi-Fi públicas. E por fim, vale lembrar também o serviço de streaming. Com o Surfshark você pode acessar todo o catálogo da Netflix ou de outros serviços de streaming dos Estados Unidos ou de outros países, e assim assistir a séries ou filmes que não estão disponíveis no seu país. A grande vantagem é que com uma única assinatura você pode utilizar o serviço VPN Surfshark em um número ilimitado de dispositivos, celulares, tablets, smart TVs e assim por diante. Se você baixar o VPN Surfshark com o cupom abaixo, você terá 83% de desconto, além de 3 meses adicionais grátis. Essa é uma promoção exclusiva. Você pode usar o serviço durante 30 dias e se não gostar do serviço, o que eu acho difícil, você pode pedir o seu dinheiro de volta. O link estará na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Como eu mencionei, o que aconteceu ontem foi algo bastante atípico, O grau de atenção que a imprensa e as pessoas dedicaram à posse, ao fato de o Alexandre de Moraes assumir como presidente do TSE. E o discurso dele foi bastante direto, tinha nome, sobrenome e endereço, Fez um discurso ali bastante contundente sobre a importância de valorizar, de preservar, de respeitar a eleição no Brasil, também de aceitar a validade das urnas eletrônicas, que é o modo como o Brasil opera, e também sobre livre expressão e fake news. E ali ele falava diretamente com o Bolsonaro, Estavam na posse dele muitas pessoas importantes, ex-presidentes, a Dilma, o Temer, o Lula e o Sarney estavam lá. Além disso, vários senadores, também governadores que foram lá para prestigiar essa posse. E estava ao lado do ministro, ao lado do novo presidente do TSE, estava o próprio Jair Bolsonaro, que era o tópico, ponto focal da crise democrática no Brasil hoje. Então ele estava lá e o recadinho foi bem direto. Então Alexandre de Moraes bateu na tecla da livre expressão, como não é irrestrita, como no Estado democrático de direito você tem esse direito. De fato, você tem essa proteção, que é estatal, a proteção de você poder se expressar livremente, porém, mesmo assim, há os limites legais do que é crime, do que é uma violação, do que é uma perturbação da ordem democrática e como isso tem que ser punido. Então ele dá esse recado, isso, claro, vai diretamente para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. Aqui a gente tem que se remeter ao caso recente, que se tornou também muito comentado, do Daniel Silveira, um deputado bolsonarista, que inclusive chegou a ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi preso por isso, foi condenado e depois recebeu um indulto presidencial que horrorizou as pessoas, porque ali você tinha um criminoso, alguém cometeu um crime, alguém que instigou ruptura democrática, que instigou violência contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi preso e depois libertado, depois perdoado pelo presidente. Então isso causou comoção, porque ali você tinha alguém que era da base bolsonarista, um bolsonarista alinhado aos valores do presidente e que foi perdoado apesar de seus crimes. E mais uma vez uma contradição também, entre o discurso oficial do presidente
quando candidato, ou mesmo eleito, de que bandido bom é bandido morto, que não pode passar a mão na cabeça de criminosos, e o que ele fez foi justamente isso, passar a mão na cabeça de um criminoso, como Daniel Silveira, e dar o perdão para esse cara. Então ali tem um recado claro em relação à livre expressão, de como há de fato limites. Esse é um tema que a gente abordou muito aqui, né? Inclusive respondendo a falas do Monark no Flow, respondendo a outras circunstâncias nos quais esse tema foi abordado, do fim do politicamente correto, do mimimi, e que agora poderia falar tudo, incluindo falas homofóbicas, discursos de ódio, discursos racistas. Então há uma defesa bastante tosca da direita brasileira, ou de parte da direita brasileira, da extrema-direita também, nesse sentido, e que o Alexandre de Moraes vem e contesta, né, dizendo que não existe isso. Numa democracia, num sistema como o brasileiro, há limites óbvios, né, há limites pela lei, limites legais do que você pode dizer e também como isso pode ser punido. Não há censura prévia, ou seja, ninguém pode te impedir de falar alguma coisa anteriormente, né? Ah, não, é vetado falar sobre isso, mas uma vez que você fale sobre isso e cometa um crime, você pode ser processado e punido, que foi o que aconteceu com o Daniel Silveira, e depois perdoado pelo presidente. Então, o primeiro ponto foi esse. E o segundo ponto foi sobre as fake news. O modo como as fake news corroem a democracia, corroem o jogo democrático, propagam falsidades e assim manipulam o jogo eleitoral em certo sentido. Isso também é um recado direto ao Bolsonaro e à máquina bolsonarista de fake news. Porque a gente sabe que existe isso, né? Foi uma máquina utilizada ou criada a partir de 2018 com redes bolsonaristas, depois se torna institucional com o Gabinete do Ódio, que foi uma denúncia feita de que haveria dentro do Palácio do Planalto alguns funcionários dedicados a criar fake news e a propagar informação falsa pela internet, e aí isso se torna um escândalo. Há uma CPI da fake news no Brasil, que também leva a conclusões um pouco perigosas, né, sobre como controlar isso, sobre como evitar que elas se propaguem. As soluções não me parecem tão boas assim. Muita gente aponta que houve abusos do STF em relação às fake news, as punições em relação a isso, mas de qualquer maneira é sim uma preocupação tremenda. Eu recomendo aqui que vocês leiam um livro do jornalista italiano Giuliano da Empoli, que eu já mencionei várias vezes aqui, que se chama Os Dinheiros do Caos. E nesse livro ele mostra a chegada ao poder de partidos, de grupos extremistas de direita pelo mundo e, certamente, as mentiras, as falsidades, teorias conspiratórias, manipulação da informação. Isso é fundamental para a chegada ao poder. Sem isso, sem a mentira, sem o pânico moral, sem aterrorizar as pessoas, sem causar esse tipo de, medo permanente, é muito difícil que eles consigam chegar ao poder. Inclusive, é até interessante pensar nisso, né? A oposição que se dá atualmente no jogo eleitoral no Brasil, o contraste que existe entre a campanha do Bolsonaro e a campanha do Lula. Começou a campanha eleitoral agora essa semana. O primeiro vídeo de campanha do Lula é justamente isso, uma mensagem de paz, de otimismo, de melhoria, enquanto que a campanha do Bolsonaro vai se focar, sim, possivelmente no ódio, na intolerância, no temor, no receio da chegada de comunistas ao poder. Então eles vão apelar para o mesmo tipo de retórica que levou o Bolsonaro ao poder em 2018. Eles vão adotar a mesma estratégia porque ela é eficaz. O ódio e o temor e, esses receios, eles ajudam a reunir as pessoas em torno do medo, ajuda as pessoas a se mobilizarem porque você quer reagir a isso, você quer escapar do temor, você quer evitar que aquela profecia apocalíptica aconteça, então você tende a se mobilizar muito mais do que pelo otimismo, do que pela esperança, do que pela, ajudar as pessoas, pelo bem. Tem até uma carta bem interessante escrita pelo Martin Luther King Jr., que é a carta escrita na prisão de Birmingham, que ele fala sobre isso, né? Sobre como as pessoas boas, as pessoas que têm uma mensagem de paz, de tolerância, elas tendem a se mobilizar muito menos do que as pessoas que odeiam as demais. E aqui ele se referia, obviamente, aos casos de linchamentos públicos nos Estados Unidos, né? Aos casos de perseguição de negros lá nos Estados Unidos, nos anos 60 e 50. Então, assim, ele fala bem claramente isso. As pessoas que praticam o mal tendem a se unir, tendem a se reunir, tendem a praticar o mal muito mais do que as pessoas que desejam o bem tendem a praticar o bem. Então, é de fato... eu imagino que o brasileiro esteja um pouco saturado do cenário bolsonarista e vá votar no Lula por rejeição ao Bolsonaro, mas não exatamente pela mensagem de otimismo. Elas vão votar porque elas não aguentam mais um genocida, uma barbaridade como essa, uma aberração como essa, falando suas asneiras todos os dias e praticando crimes diários também, porque essa é a questão, né? O Bolsonaro é alguém que, durante a pandemia, durante todo o seu governo, praticou vários crimes e que, possivelmente, venha a ser punido sim no futuro por isso. É claro que a gente pode imaginar também que o Alexandre de Moraes vai ficar de olho no Bolsonaro, na chapa do Bolsonaro, nos políticos bolsonaristas, porque se é um ponto de preocupação para ele, se é um ponto que o Alexandre de Moraes tem martelado, é esse, certamente os bolsonaristas agora estão preocupados porque pode vir chumbo grosso para eles nesse sentido. É importante a gente mencionar o papel que o STF tem desempenhado, e agora o TSE também vai desempenhar, nesse combate às mentiras, nesse combate à retórica bolsonarista, nesse combate às práticas bolsonaristas também, que estão levando justamente essa corrosão democrática que preocupa tantas pessoas. Porque, de fato, isso pode levar a algum momento a algum tipo de violência política que já está acontecendo, mas de maneira mais escalada e que possa levar a mortes, ou a feridos, ou a algum tipo de tentativa de golpe de Estado.
Eu já falei aqui anteriormente também sobre esse assunto, não sei se o Bolsonaro tem condições para isso, né, de poder dar um golpe bem sucedido e governar um Estado autoritário. Não acho que ele tem condições para isso, mas é a intenção, é o que ele gostaria. Ele adoraria ser um ditadorzinho, mas esperamos que não aconteça. De qualquer maneira, o evento de ontem chamou a atenção, muita gente analisou as reações do Bolsonaro, né, paralisado lá, né, quase sem se mexer, sem aplaudir o discurso do Alexandre de Moraes. O filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, na plateia também, isolado. Então, assim, muitos sinais foram passados ontem, é possível ler muitas coisas a partir desse evento, inclusive, como eu falei, o próprio fato de haver atenção para isso. O simples fato de a gente parar para assistir a posse de um ministro do TSE já demonstra que a questão eleitoral no Brasil é bem complicada hoje, a democracia está muito fragilizada, ao ponto de que todos nós tenhamos que ficar aqui acompanhando esse tipo de coisa. E o discurso foi muito simbólico também, foi bem contundente e mandou uma mensagem clara, direta para o Bolsonaro e para a sua trupe. E aí cabe também pensar como o TSE vai controlar essa onda de desinformação, a onda de mentiras, a onda de fake news, a onda de violência política que pode vir a decorrer desse tipo de discurso. Quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, se vocês assistiram ontem a posse do Alexandre de Moraes, se ele vai ser duro com o bolsonarismo, se ele vai partir para cima dessas pessoas, como será a reação do Bolsonaro, porque também agora ele está acuado e pode ser que ele venha com algum tipo de estratégia aí para distração, né, para levar para um sentido e tentar ter algum tipo de ganho contra o Alexandre de Moraes. Ano passado, no 7 de setembro, ele foi obrigado a enviar uma carta pedindo desculpas, né, uma carta pedindo desculpas ao Alexandre de Moraes, uma carta que foi redigida a quatro mãos, até onde a gente saiba, junto com o Temer. Então, o negócio é complicado para o Bolsonaro aqui, mas ele sempre dá um jeito de fazer o contra-ataque. O que você acha dessa história? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!